Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje a gente vai estar simulando a fase de grupos do Mundial de Clubes aqui juntos, tá? Sem muita enrolação, bora pro conteúdo, mas antes se inscreve e deixa o like, tá? Então galera, bora pro conteúdo. Primeiro grupo, Palmeiras, Al-Ahly, Porto e Inter de Miami. Cara, esse grupo daqui, o Palmeiras é o time brasileiro que mais deu sorte, todo mundo sabe disso. Se eu tivesse que apostar, Ricardo, qual time brasileiro você acha que vai passar? Se eu tivesse que escolher um, com certeza absoluta o Palmeiras. O Fluminense pegou o Dortmund, tudo bem que pegou o Mamelodi e o Serrudá, mas pegou o Dortmund ali no grupo. Botafogo nem se fala, pegou um grupo complicadíssimo. O Flamengo pegou ali o Chelsea, tem o Chelsea pelo menos no grupo, que é o time europeu, sempre é difícil. Mas assim, o que pegou o grupo fácil mesmo foi o Palmeiras. O Palmeiras pegou o Porto, que não faz parte de uma liga tão forte da Europa, Al-Ahly e Inter de Miami, né? Que tem o Messi ali que pode pôr dificuldade, mas os times da MLS são fracos. Enfim, bora pra simulação. Al-Ahly e Inter de Miami. Vou colocar aqui esse jogo de abertura, né? Cara, eu vou colocar o Inter de Miami ganhando esse jogo, tá? Eu acho que o Inter de Miami vence da equipe do Al-Ahly. Eu acho que o Messi vai fazer diferença. Entre Inter de Miami e Al-Ahly, o Inter de Miami é melhor, comparando os dois ali. Palmeiras e Porto. Esse daqui é complicado. Esse daqui é complicadíssimo de simular. E assim, cara, eu acho que o Palmeiras pode vencer. Tanto o Porto também pode vencer. Mas eu vou colocar um empate aqui na minha simulação, tá? Vou ser conservador e vou colocar um empate aqui. Palmeiras 1, Porto também 1, tá? Então agora bora para a segunda rodada desse grupo. Palmeiras e Al-Ahly. A lógica é o Palmeiras vencer, né, gente? O Al-Ahly é ainda pior do que o Inter de Miami. O Inter de Miami tem Messi, pelo menos. O Al-Ahly não tem nada, tá? Então o Palmeiras tem um time melhor. A lógica é vencer. Inter de Miami e Porto. Eu acredito que o Porto vence. Com dificuldade, mas vence, tá? Vou colocar aqui, 2-1 para o Porto. E na terceira rodada da fase de grupos, Inter de Miami e Palmeiras. Cara, a lógica é o Palmeiras vencer. Bora colocar um empate aqui. Bora colocar um empate. Inter de Miami 1, Palmeiras também 1. Bora ser pessimista aqui com o Palmeiras, tá? 1-1. Não acho também que os times brasileiros, pegou um time fora da Europa, pegou um time ali da Ásia ou da MLS, não acho que vai vencer fácil também não, tá? Pode ter alguma dificuldade aí. Por isso que eu tô trabalhando aqui, tentando ser o mais realista possível. Porto e Al-Ahly, aí o Porto ganha 1-0. E o grupo deve terminar assim mesmo, tá, galera? Palmeiras e Porto classificados. Talvez eu tenha errado aqui a ordem do grupo. Acho que o Palmeiras pode sim vencer o Porto, pode sim vencer o Inter Miami, mas tentei ser o mais realista possível e eu botei aqui Palmeiras em segundo e Porto em primeiro, tá? E vai ser isso aí mesmo, o grupo. Palmeiras e Porto, Inter Miami em terceiro, Al-Ahly em quarto. Agora, galera, bora pro segundo grupo, o grupo B, que pra mim é o melhor grupo do Mundial, tá? Qual é o melhor grupo do Mundial? Certeza que é esse. É um grupo interessantíssimo, meus amigos. Botafogo, Atlético, PSG e Seattle Sounders. Seattle Sounders é mais ali a galinha morta, né? De resto aqui é interessantíssimo esse grupo, tá? Botafogo e Seattle Sounders, bora começar aqui. Botafogo 1-0. A lógica é o Botafogo ganhar, tá? Se o Botafogo não ganhar esse jogo, tá eliminado na primeira rodada, tá? Mas tem mais jogo, não sei o quê. Tá eliminado, mano. Não tem como. Tem que vencer essa partida. Se não vencer, já era, tá? E aí, PSG Atlético de Madrid. Jogo dificílimo de palpitar, de simular. Mas assim, eu acho o PSG melhor, tá? Ganhou a Champions, então vou colocar o PSG ganhando. Só que, por a margem mínima aí, 3-2, jogaço. Jogaço de bola, tá? Vale muito a pena assistir. E o PSG, por ter ganho a Champions, né, tem um time melhor. Botar aqui o PSG ganhando, mas pode dar empate também. Pode dar qualquer resultado aí, irmão. Qualquer resultado. E agora vamos para a segunda rodada, que é Seattle Sounders, Atlético de Madrid, PSG e Botafogo. Bom, aqui não tem muito segredo, né? Seattle Sounders 0, Atlético de Madrid 2, PSG 2, Botafogo 0. E aí, Atlético de Madrid e PSG, primeiro e segundo. Botafogo e Seattle Sounders eliminado. Essa é a lógica, tá? Essa é a lógica. Ainda não cheguei no ponto que eu queria aqui, que é o seguinte. Para o Botafogo ter uma chance de classificar, ele, na minha opinião, tem que tentar buscar um empate com o Atlético de Madrid. Que é possível. Não acho que vai vencer. Mas talvez o empate ali seja possível, tá? E é isso que a gente vai ver agora. Porque, olha, terceira rodada. Aqui o PSG ganha. De boa, o Seattle Sounders, não tem muito segredo, vou botar aqui um 3-1, 3-1 PSG. E aí tem esse jogo aqui, que na minha opinião o Botafogo não ganha, porque o Botafogo tem que tentar um empate. Só que nessa simulação que a gente fez aqui,
Se der empate, o Botafogo tá fora. Bora botar aqui 0x0 não, acho que vai ser um jogo com gols. Vamos botar aqui 2x2. Não, também não. Vou botar aqui 1x1. Atlético de Madrid 1, Botafogo 1. Botafogo tá eliminado. Então, é tentar fazer 4 pontos, que eu acho que é o teto que o Botafogo faz nesse grupo, tá? 4 pontos ali, não faz mais do que isso. E, cara, tentar ver um resultado aí. No caso, o resultado que tinha que acontecer aqui pro Botafogo se beneficiar é lá no jogo PSG Atlético de Madrid, né? Tinha que ter dado um empate aí. Tinha que ter dado um empate aí pro Botafogo passar. Porque se dá empate, vamos voltar aqui pra primeira rodada. Porque se dá empate, o Botafogo teria passado. Porque Atlético de Madrid e PSG vão ganhar do Seattle, isso é garantia, eu não tenho dúvida. O Seattle deve fazer 0 pontos. No máximo faz 1 do Botafogo. No máximo faz uma chance ali. E assim, não, o Botafogo ainda assim não classificaria. Ainda assim não classificaria. Precisaria não, nem que o Atlético de Madrid ganhasse também. Então, meu amigo, então o Botafogo vai precisar vencer, viu? O Botafogo vai precisar ganhar ou o Atlético de Madrid ou o PSG. Eu acho bem difícil. Eu acho muito complicado, tá? Eu acho muito complicado. E, enfim, então, na simulação que a gente tinha feito aqui, o grupo termina da seguinte maneira. O grupo termina com PSG com 9, Atlético de Madrid 4, Botafogo 4 e o Seattle 0. É isso, cara. Botafogo eu acho difícil. Eu acho que o Botafogo vai ser eliminado. Não tem pra onde, tá, galera? Terceiro grupo do Mundial, o grupo C. Cara, também é um grupo interessante, tá? Começando aqui. Quem vai ser o saco de pancadas? Auckland City. Auckland City vai ser o saco de pancadas, tá? Vai perder todos os jogos, não tem pra onde. Os times da Oceania são muito ruins, tá? Bayern de Munique, cara, quanto vocês acham que vai ser esse jogo, hein? Quanto vocês acham que vai ser, velho? Você acha que vai ser 5, 6 ou 7 pro Bayern? Rapaz, eu vou colocar aqui um placar muito bonito, 7x1, tá? Vou colocar aqui 7x1 para o Bayern. Memória meio ruim, né? Mas, enfim. Boca Juniors e Benfica. Eu vou colocar aqui esse jogo. Jogo complicado, tá? Enfim. O Boca, a análise é parecida com a do Botafogo. Ele tem que buscar um empate com o Benfica, ganhar do Auckland City, tentar fazer saldo, se possível. Tá? E dá pra fazer saldo com o Auckland City. Ainda tem isso no grupo do Botafogo, né? Ainda esqueci de falar isso. Se o Botafogo ganha de 2x0 aqui, ó. Aí, ó, se o Botafogo faz 2x0, ele ainda não passa. Mas se ele fizer saldo aqui, ó, 3, 4, ele pode classificar pelo saldo aí, ó. Então, o que o Botafogo tem que fazer é tentar fazer saldo com o Seattle nessa simulação aqui. Que deve ser a que vai acontecer mesmo. Acho difícil ter outro resultado. Enfim. Mas enfim, aqui eu coloquei 1x0. E é isso. Mas se o Botafogo fizer saldo, ele passa. E a análise do Boca Juniors é a mesma. Eu vou colocar aqui o empate nesse jogo, tá? 1x1. Aqui entre Boca Juniors e Benfica. Aqui a simulação é boa porque aqui a gente vê todos os resultados possíveis, tá? A gente vê tudo que é possível aqui. Pra ter uma análise aqui melhor, tá? A segunda rodada do grupo. Bora pra segunda rodada agora. Que é Benfica e Auckland City. Vou botar aqui, vai, 2x0 pro Benfica, em Orlando. Bayern de Munique e Boca Juniors, tá? Enfim, cara, Bayern de Munique vence 3x2, não tem pra onde. A tendência é o Bayern ficar em primeiro, o Benfica em segundo, o Boca em terceiro e o Auckland City em quarto. Essa é a tendência do grupo aqui, essa é a lógica, tá? Esse é meu palpite. Última rodada do grupo. Aqui é o jogo que o Benfica, que o Boca Juniors tem que vencer. Aqui é o jogo que o Boca Juniors tem que vencer. E vamos dar uma olhada aqui no saldo de gols, não dá pra olhar, a simulação tá em cima. Mas enfim, o Boca Juniors tem que tentar fazer saldo, tá? Tem que tentar fazer saldo. Vamos botar aqui 3x0, vai. Tem que tentar fazer saldo, irmão. 3x0. E aí, dependeria do Bayern ganhar outro jogo. Benfica e Bayern. E assim, o Bayern é melhor do que o Benfica. Bem maior do que o Benfica. Aí, o Boca Juniors teria que torcer para o Bayern ganhar do Benfica. Aí ele passaria se fizer saldo. Porque se for só 1x0 aqui, já foi, viu? Se for só 1x0 aqui, já era. O Benfica passa, tá? Então tem que fazer uns 3 aqui, irmão. Tem que fazer uns 3 aqui, tá? Pra ver se consegue passar no saldo de gols. Porque eu também acho que o Boca Juniors, o teto é 4 pontos. Não faz mais do que 4 pontos, tá? Na minha humilde opinião. E é isso, cara. O grupo é esse daí. Só que aí, se esse jogo aqui der empate, o Benfica
já era pro Boca Juniors, tá? Mas meu palpite é que o Bahia ganha esse jogo, 2-1. E o grupo termina com Bayern de Munique em primeiro, com 9 pontos. Boca Juniors em segundo, com 4. O Boca consegue passar ali na raça. Benfica com 4. E Auckland City, 0, tá? Bom, galera, bora agora pro grupo D, o quarto grupo do Mundial. Que, assim, também é interessante, tá? O Flamengo, Chelsea, LAFC e Esperance de Tunis. E, assim, o Flamengo deu sorte, tá? Tem o Chelsea ali que não é lá essas coisas. E aí tem o LAFC e tem o Esperance de Tunis. O Flamengo pode fazer uns 7 pontos aqui, tá? No máximo perde do Chelsea ali, faz 6, tá? Mas eu vejo o Flamengo passando junto com o Chelsea. Quem fica em primeiro e segundo? Ainda acho que a tendência é mais o Chelsea ficar em primeiro. Mas se o Flamengo buscar um empate com o Chelsea e fizer saldo ali contra a Esperance de Tunis e contra o LAFC, o Flamengo também pode ficar em primeiro, tá? Eu não ficaria nem um pouco surpreso se o Flamengo passasse em primeiro com 7 pontos desse grupo, tá? Mas enfim, Chelsea e LAFC, vamos pela lógica, 2-0 Chelsea. Não tem pra onde, Chelsea é muito melhor. Os times da MLS não são tão bons, só tem ali uns craques ali, que já em fim de carreira, mas que não faz a diferença, né? Só eles, né? O Flamengo e o Esperance de Tunis, vamos botar aqui também, vamos botar uns 3-0? Vamos botar uns 3-0 pro Flamengo, tá? Botar uns 3-0 e o Flamengo faz um saldo aqui, tentando o primeiro lugar do grupo, tá? Aí o Flamengo já termina a primeira rodada líder. Vejam só. 3 pontos, ganhando saldo, Chelsea em segundo, LA em terceiro e Esperance de Tunis em quarto. Na segunda rodada, LA e Esperance de Tunis 2-0 para LA. Os times da MLS não são lá essas coisas, mas são melhores do que os times da África, tá? Os times da África são muito ruins, não tem como, não tem pra onde. E aqui vou colocar um empate, tá? Vou colocar um empate, Flamengo e Chelsea, botar 1-1 aqui. E aí fica Flamengo, 4 pontos, Chelsea 4, LA 3, Esperance de Tunis com 0, tá? A terceira rodada, cara. A lógica é o Flamengo vencer, mas não acho que vai ser fácil. Não acho que vai ser fácil, tá? Os times brasileiros têm dificuldade, às vezes, contra um time ali de fora da Europa também. Não acho que vai ser fácil. Mas, enfim, vou colocar aqui 2-1 só, tá? Placar magro. E aí o Chelsea ganha a Esperança de Tunis de 2-0. E, segundo a minha simulação, fica em primeiro... Ah, não. Fica em segundo lugar do grupo. Por quê? Pelo saldo de gols ali. Fica em segundo lugar, porque o Flamengo deu 3-0 na Esperança de Tunis, né? E aí o Chelsea não consegue tirar. Então a análise é essa. O Flamengo tem que tentar fazer saldo para tentar pegar o primeiro lugar. Mas passando em primeiro e segundo, acredito que os flamenguistas aí não vão se importar não, né? Classifica do mesmo jeito. O grupo que tem o Chelsea aí, que querendo ou não, é um time forte da Europa, né? Um time inglês aí, que já foi campeão de Champions, enfim. É isso, cara. A análise é essa. Vai passar Flamengo e Chelsea, talvez eu tenha errado aqui a ordem, mas a tendência é essa. Los Angeles em terceiro e o Esperance de Tunis em quarto. Vai ser o saco de pancada do grupo, tá? Grupo E, cara. River Plate, Monterrey, Inter de Milão e Urawa. Aqui é o seguinte. Esse grupo aqui é interessante, tá? A Inter, pra mim, passa em primeiro lugar do grupo. E aí vai ter uma disputa ferrenha pela segunda vaga. River e Monterrey. Mas eu acho que o Urawa pode surpreender, tá? Esses times asiáticos, volta e meia surpreendem. Na seleção acontece isso, o Japão volta e meia consegue um resultado expressivo ali. A Coreia já eliminou a Alemanha. E assim, eu não acho que os times asiáticos são tão fracos assim não, tá? Eu acho que são zebras sim, a tendência é não passar, mas pode surpreender. A gente nunca sabe. Mas bora pra parte prática, bora pra lógica. O Urawa fica em último lugar. E o Monterrey e o River devem brigar pela segunda vaga do grupo aí. Vou botar aqui, River ganha do Urawa, 1-0. De forma difícil, tá? Não vai ser fácil. Aqui o Monterrey contra a Inter de Milão. Cara, não, Inter ganha. Inter ganha, não tem como. Vou botar aqui, vai. Monterrey 1, Inter 2. Mas acho que o Monterrey talvez seja o que mais bota ali medo na Inter, tá? Mas no máximo consegue empate, mano. Eu acho que a Inter passa com 9 pontos. Não tem onde. É o time mais forte do grupo. Enfim. Bora agora para a segunda rodada. Inter e Urawa. Inter 2-1 aí, vai. Bora botar aí 2-1 para Inter. E agora esse é o grande jogo do grupo. Esse é o grande jogo do grupo. Segundo a minha simulação, o River chegaria com 3 pontos e o Monterrey com 0. E aí o Monterrey precisaria vencer para estar mais forte na briga aí. Se empatar, teria que vencer e torcer para a Inter. Na última rodada, acho que é a Inter, né? Que vai pegar. Isso, a Inter vai pegar o River. E aí, é o seguinte, cara. Vamos colocar um empate aqui.
Vamos colocar um empate aqui, mas esse jogo aqui, eu acho que é o jogo do grupo, River e Monterrey. Deve ser a disputa pela segunda vaga aí, tá? Última rodada. Aí é o seguinte, aí a Inter pegaria o River, a tendência é que vença, 2-0 aqui. Aí tem que ver o saldo de gols, velho. Tem que ver o saldo de gols, porque o Monterrey pega o Urawa. Não é garantia nenhuma que vai vencer. O Urawa pode conseguir um pontinho no grupo aí, tá? Não me surpreenderia. Botar aqui 1-1. Mas, parte prática. O Monterrey ganha. O Monterrey ganha do Urawa por 2-1. E aí, pelo saldo de gols, passaria aqui. Mas aí, mano, tem que ver. Mundial tem dessa, né? Tem que ver, tem saldo de gols também, irmão. Tem que ver saldo de gols. Tem que ver tudo ali. É tiro curto, 3 jogos. Então, quanto mais você fizer saldo, melhor. Recado aí pra Flamengo, Botafogo, pra o Fluminense. Pegou um time fraco, irmão? Faz saldo. Mete de 3, mete de 4, lá ele, né? Mas faz saldo, irmão. Se você não fizer saldo, a situação pode complicar mais, tá? Grupo F do Mundial, grupo do Fluminense, tá, galera? E a primeira rodada já é a pedreira do grupo. Já é o Borussia Dortmund. E, cara, no máximo do máximo, o Fluminense consegue um empate aqui, tá? No máximo do máximo, tá? A análise do Fluminense é simples. Ganhe do Ulsan Hyundai. Ganhe do Mamelodi, que aí você classifica. Porque esse jogo aqui vai tomar pau, viu? Vai tomar pau do Borussia. E agora, galera, esse jogo aqui é difícil de simular, viu? Ulsan Hyundai e Mamelodi, que jogão, hein? Que jogão, hein? Bom, vou colocar o Ulsan Hyundai ganhando porque eu acho que os times da Ásia é melhor do que os times da África. É simples. Então, o Ulsan Hyundai aqui, 2-1 no Mamelodi Sundowns, tá? E aí termina Borussia 3, Ulsan Hyundai 3, Fluminense 0, Mamelodi 0, a primeira rodada do grupo, tá? Vamos lá. Segunda rodada, gente. Agora Mamelodi. Agora não tem muita análise, tá? Agora a lógica é Mamelodi 0, Borussia Dortmund 3, vou botar um 3-0 aqui. Fluminense, rapaz, olha o que eu vou falar aqui, tá? Pode acontecer uma zebra nesse grupo. A tendência é Borussia e Fluminense passar. Meu palpite é o que eu vou colocar aqui. Mas pode acontecer uma zebra nesse grupo, tá? Os times brasileiros já passaram o vexame aí contra time da África, contra time da Arábia. Eu não me surpreenderia se o Ulsan Hyundai conseguisse um empate aqui, tá? 1-1. Conseguisse um empate aqui. Ou até vencesse o jogo, tá? Ou até vencesse o jogo. Mas meu palpite é Fluminense ganhar. Se desse empate, eu acredito que o Fluminense até passaria ainda, porque pegaria o Mamelodi, deve vencer. E a tendência é o Ulsan Hyundai perder pro Borussia, tá? Então o Fluminense pode passar até com 4 pontos. Então assim, cara, pro Fluminense ser eliminado aqui, ele vai ter que fazer muito esforço, velho. Ele vai ter que fazer muito esforço, tá? Pra ser eliminado aqui. Enfim, mas bora com a lógica aqui. 2-1 Fluminense, mas atenção a esse jogo aqui, tá? Preste muita atenção, porque o Ulsan Hyundai pode surpreender, tá? Pode surpreender. Última rodada. E aí, a tendência é essa aqui, a tendência é Borussia em primeiro, Fluminense em segundo, Ulsan Hyundai em terceiro e o Mamelodi em quarto. 9-6, 3-0 ali. Não tem tanto a analisar, não. Aqui, Mamelodi 0, Fluminense 2. Vou botar para placar de 2-0. E o Borussia Dortmund mete aqui 3-1 no Ulsan Hyundai. E é isso. E o grupo termina assim. Borussia 9, Fluminense 6, Ulsan Hyundai 3, Mamelodi 0. Simbora, galera. Grupo G do Super Mundial, o grupo que tem City e Juventus, que junto com o PSG e Atlético de Madrid vai ser o grande jogo, né, dessa primeira fase. E assim, a tendência é passar o City e a Juventus. Eu acho que é o que vai acontecer, tá? Resta saber quem passa em primeiro, quem passa em segundo. E assim, primeiro jogo, City e o Idá. Vamos colocar aqui 3-0 pro City, tá? Não tem muito segredo. Al-Ain e Juventus. Esse jogo aqui, eu acho que pode ter uma zebrinha. Pode ter uma zebrinha, pode ter um empate ali. A lógica é a Juventus vencer. Mas vai, eu vou colocar um empate aqui. 2-2, Juventus e Al-Ain, tá? Bora para a segunda rodada do grupo, que tem aqui Juventus e o Idá, e o City contra o Al-Ain, tá? Eu acho que a Juventus ganha do Idá. O Idá pode dar um trabalhinho ali, mas a Juventus ganha de 2-1 essa partida. E City e Al-Ain vai dar City. Não acho que vai ser uma goleada tremenda, mas assim, 2-0, tá bom. E aí fica City com 6 pontos e Juventus com 4, Al-Ain com 1 e o Idá com 0. Última rodada vai ser aqui praticamente só para definir quem é o primeiro e quem é o segundo, né?
vai ser o grande jogo da rodada, Juventus e City, nessa circunstância aqui. E assim, eu acho que dá empate, tá? Eu acho que dá empate com gols, vou direto ao ponto, tá? Vai dar empate com gols aqui, jogo bom de se assistir, mas dá empate. O Idá e Al Ain, vou colocar aqui 1-1, e é isso. A tendência é essa aí mesmo. City, Juventus, Al Ain e o Idá. City primeiro, Juventus em segundo, Al Ain em terceiro, o Idá em último lugar do grupo, tá? E enfim, galera, chegamos ao último grupo do Mundial, tá? E cara, esse grupo aqui é interessantíssimo. Real Madrid, Al Ahly, Pachuca e Salzburg. Cara, o Real Madrid passa em primeiro. No mínimo 7 pontos ali. 7 ou 9. Agora, quem fica com a segunda vaga, hein? Eu ainda acho que é o Al Hilal. Os times árabes são fortes, né? Mas assim, eu não me surpreenderia nem um pouco se o Pachuca ou o Salzburg conseguisse surpreender aí e pegar a segunda vaga, tá? Mais pro Salzburg do que pro Pachuca. Mas enfim, Real Madrid e Al Hilal. Eu acho que esse jogo aqui é o jogo um pouquinho mais difícil ali pro Real, tá? Pode ser ali um empate, mas vou botar o Real Madrid ganhando. Vou botar aqui um placar apertado, 2-1, tá? Pachuca e Salzburg. Cara, o Salzburg é o time europeu aí que é o mais fraco, né? O Salzburg é o time europeu que é mais nivelado com o resto do mundo. Não tem pra onde. Então, eu acho assim, pode dar um empate aqui. Dito isso, eu ainda acho o Salzburg melhor do que o Pachuca. Vou colocar aqui também um placar apertado, tá? 2-1 para o Salzburg. E segunda rodada do grupo. Vamos embora simular aqui. Real Madrid e Pachuca, reedição da final do último Intercontinental, tá? Ganhado pelo Real Madrid. Fácil. Mostrou que o Real Madrid é melhor do que o Pachuca, tá? Não tem pra onde. 2-0 Real Madrid. De uma forma fácil, tá? Salzburg e Al Ahly. Vou colocar aqui um empatezinho, tá? Colocar aqui um empatezinho entre Salzburg e Al Ahly. Al Ahly não, Al Hilal, desculpa, gente. Troquei o nome aqui. E aí, última rodada. É o Salzburg passando em segundo, viu? Salzburg passando em segundo. É o time da Europa, querendo ou não, né? Vai a briga pela segunda vaga aí. É difícil de prever, tá, galera? É muito difícil de prever. De verdade mesmo. Última rodada. Partiu. Salzburg e Real Madrid. O Salzburg teria 4 pontos aqui na simulação. Precisaria de um empate para classificar. Eu acho que o Real Madrid passa com 9, tá? O Real Madrid ganha esse jogo aqui. 1-0, chorado. E o Al Hilal e Pachuca. Botar aqui o Al Hilal ganhando. Botar aqui Al Hilal passando em segundo. Para poder ser coerente com o meu palpite, né? Eu acho que o Al Hilal pode pegar essa vaga aí. Deve pegar. De uma maneira bem complicada, mas deve pegar. Mas eu não me surpreenderia nem um pouco se o Salzburg passasse, tá? É um grupo difícil. Difícil de prever essa segunda vaga. Mas enfim, Real Madrid e Al Hilal passa no último grupo. E enfim, galera, bora recapitular aqui. Assim ficaram os grupos, tá? Porto e Palmeiras passa no grupo A. PSG e Atlético de Madrid passa no grupo B. Bayern de Munique e Boca passa no grupo C. Flamengo e Chelsea passa no grupo D. Inter e Monterrey passa no grupo E. Borussia e Fluminense passa no grupo F. City e Juventus passa no grupo G. Real Madrid e Al Hilal passa no último grupo. Cara, tirando o último grupo, eu acho que eu previ aqui o que realmente vai acontecer, tá? Uma coisa ou outra eu posso errar aí, mas acho que a maioria realmente é o que vai acontecer. É o que tá na realidade dos fatos, né? Enfim, aguardar pra ver se eu vou acertar, se eu vou errar. Deixa aí embaixo os seus palpites, o que é que você acha que vai acontecer em cada grupo. Quem você acha que passa, quem você acha que é eliminado, tá? E bora ver, aguardar pra ver se eu vou acertar, se vocês vão acertar também. E é isso, tá? A simulação é essa. Trabalhei com a maior realidade possível aqui dos fatos, tá? E enfim, galera, esse foi o conteúdo, esse foi o vídeo de hoje. Se você gosta de simulador, gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve, deixa o like, compartilha, tá? Para que eu possa estar trazendo mais conteúdo desse aqui para vocês. É importante para mim nesse início, então dá essa moralzinha aí, ajuda o canal e depois eu volto. Amanhã eu volto com mais vídeos para vocês, tá? É nóis!